Pois bem. Então, vejam só, pessoal. Para a gente iniciar realmente nosso segundo bimestre, eu preciso dar algumas orientações, dar algumas dicas para vocês estarem melhorando os estudos de vocês. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é: usem o caderno de vocês para copiar o conteúdo que a gente vai ter aqui semanalmente nas aulas, tá? E usem também o caderno para copiar as atividades. Ao final de cada aula, eu vou estar disponibilizando uma atividade que ela tem que ser feita e enviada para mim, tá? Seguindo o mesmo jeito do primeiro bimestre. Então, a gente tem a aula aqui pelo Google Meet ou pelo Google Sala de Aula, tá? Vocês precisam ler o conteúdo, entender o conteúdo. Boa tarde. Vai chegar um aluno aí. Então, assim, pessoal, usem o caderno de vocês. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? Boa tarde. Ótimo. Então, assim, olha, Gabriel, eu tô dando. A gente começou agora a aula, tá? E eu tô dando algumas orientações que são importantes para a gente iniciar esse segundo bimestre. Quais são essas orientações, professor? Que vocês usem o caderno de vocês, tá? Para a escrita do conteúdo das nossas aulas e também para a escrita da atividade. Outra coisa, né, que outros alunos já sabem, mas essa aula ela está sendo gravada, porque eu vou disponibilizar também para os outros alunos que não podem estar aqui com a gente, tá? Para ficar mais fácil deles estudarem. Então, vejam só, né? Fora isso, de utilizar o caderno e, né, tanto para a escrita do assunto, quanto para a escrita das atividades, porque fica registrado no caderno de vocês, e aí fica mais fácil, por exemplo, de estudar para a prova, a recomendação é: façam todas as atividades, todos os trabalhos e todas as provas, mesmo que vocês não consigam fazer todas as questões, ou tudo, mas tentem fazer todas as provas, todos os trabalhos e todas as atividades. Ah, professor, mas essa semana eu não consegui fazer porque a minha internet estava ruim, porque eu tive que ajudar o meu pai, enfim. Pessoal, surgiu algum imprevisto que impediu de vocês realizarem alguma atividade, não participar da aula, eu quero que vocês venham me falar no WhatsApp, tá? Porque aí eu vou ter um controle e no final eu vou tentar ajudar vocês da melhor maneira. Agora, o que não pode é deixar de fazer as atividades. E também não pode deixar de fazer os trabalhos e as provas. Porque no final não vai ter nota para passar. Se não tem nota para passar, eu não posso passar ninguém sem nota. Certo? Outra coisa, pessoal, o que foi bastante comum comigo, né, na matéria de ciências. Ô, professor, mas juntando com as atividades não conta, não? Olha, depende de como faz a atividade. Porque, por exemplo, teve turmas, por exemplo, algumas turmas que eu perguntei, o que são decompositores? Aí o aluno me respondia, por exemplo, que estava com preguiça de fazer atividade. Era a resposta dele. Então, tecnicamente, esses alunos que fizeram isso acabaram levando zero na atividade, naquela atividade em específico. E aí, quando eu somo as notas, a dependendo de como fez os trabalhos e as provas, acaba não chegando na pontuação máxima, que é 6 pontos. Pontuação mínima, que é 6 pontos. Então, por isso que é importante, pessoal, vocês prestarem mais atenção quando forem fazer as provas, as atividades e os trabalhos, para evitar justamente de colocar uma resposta que não tem sentido, e aí acaba perdendo pontos. É nessa questão que eu estou querendo dizer, tá? Então, também não adianta só dizer que fez tudo, né? Tem que fazer tudo, mas de uma forma certa, da forma correta, que tenha um sentido. Porque teve gente que colocava a resposta nas perguntas, um copiado e colado da internet, sendo que não tinha nada a ver com o assunto. Então, é por isso que eu digo, tenham paciência e tenham calma quando forem fazer as atividades, leiam com atenção, e se precisar copiar ou colar alguma coisa da internet, que copie com sentido. Por exemplo, se eu perguntar o que são decompositores, se vocês não souberem e precisarem pesquisar na internet, que coloque a resposta da forma correta. Porque tinha gente que pegava um texto qualquer da internet, jogava lá, no lugar da resposta,
E acabava que não tinha sentido nenhum. E a atividade não tinha pontuação por conta disso. E aí, outra orientação que vou dar para vocês também, que eu já dei, né, mas eu vou reforçar novamente. Qualquer problema que acontecer com vocês em relação a não conseguir fazer as atividades, prova, trabalho, ou não participar das aulas, vocês tentem me avisar. Ah, professor, mas o meu celular queimou, eu não tenho como acessar mais o WhatsApp. Aí o que é que vocês vão fazer? Vão tentar arranjar um celular, pegar um número da coordenadora da escola ou de um professor e tentar ligar para avisar que está sem celular. Porque aí aqui a gente vai ter a relação do pessoal que não está conseguindo mais fazer as atividades. E aí a gente vai dar outro jeito de estar trabalhando com esse pessoal, tá certo? Alguém quer falar, Gabriel? Pois bem, pessoal. E aí, só lembrar novamente que aquele 1 ponto de participação ainda está valendo, tá? A gente vai continuar no segundo bimestre. Então, é dizer para vocês que se sentirem em dúvidas, se quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento, ou sei lá o que for, de forma que seja participativo na aula, ou seja participativo no assunto, está valendo, tá? Então, 1 ponto, a gente vai continuar como nota de participação, tá? E aí, a distribuição de notas, pessoal, vai continuar a mesma coisa. 2 pontos para as atividades que nós vamos fazer, um ponto para a nota de participação, 3 pontos para uma prova que nós vamos fazer no final do bimestre, e aí eu vou definir ainda se nós vamos fazer 1 ou 2 trabalhos. Se nós fizermos apenas um trabalho, ele vai valer 4 pontos, e se nós fizermos apenas dois trabalhos, cada trabalho vai valer 2 pontos. E aí nós fechamos com um ciclo de 10 pontos, que é os 10 pontos que nós trabalhamos no bimestre. Pessoal, tem alguma dúvida até aqui? Maria Amanda, Deise, Gabriel, Paulo, vocês estão com alguma dúvida? Não. Pronto. Então, a gente vai continuar trabalhando da mesma forma que nós estávamos trabalhando no primeiro bimestre. Estávamos estudando no primeiro bimestre. O que eu vou pedir a vocês façam todas as atividades e todas as provas e todos os trabalhos com mais paciência, tá? Com mais cuidado, para que as respostas elas venham mais corretas, com mais informações, conforme eu vou pedindo, tá? E aí, qualquer coisa, a gente vai tirando dúvidas ou as dificuldades, conforme as dificuldades forem surgindo, nós vamos trabalhando a fim de que vocês não se saiam prejudicados. Pois bem, pessoal, dito isto, né, eu espero que vocês estejam com o caderno aberto, porque a partir de agora a gente vai começar, né, realmente os assuntos do 7º ano. Tá? A gente, no primeiro bimestre, fez uma revisão de alguns assuntos do 6º ano, e aí, a partir de agora, a gente vai começar a estudar realmente os assuntos do 7º ano. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela para que vocês possam ver, né, e ter acesso ao conteúdo. Pessoal, vocês estão vendo aí que eu estou compartilhando a tela? Sim. Ótimo. Então, vejam bem, pessoal, qual é a dica que eu dou para vocês? As nossas aulas, elas vão continuar, inicialmente, né, com esse formato. Então, eu trago esse texto aqui para vocês, que nem nas outras aulas, e aí eu vou falando... Mas tem turma do 8º ano. Perdão, peraí. Eu só errei aqui. É a turma do 7º ano. Então, vejam bem, pessoal. A gente vai continuar, né, inicialmente com esse mesmo jeito. Eu trago esse texto aqui para vocês e a gente vai discutindo ao longo da aula, conforme forem surgindo algumas dificuldades, tá certo? Então, veja bem. O assunto dessa semana, né, o primeiro assunto que nós vamos estudar é biodiversidade e adaptação dos seres vivos. São 2 assuntos que eles vão se unir, porque quando nós falamos sobre biodiversidade,
nós falamos também sobre essa questão de adaptação dos seres vivos, tá? E aí falar, pessoal, por exemplo, de biodiversidade, é falar, por exemplo, do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Né? Falar, por que falar de biodiversidade é falar do Parque Nacional da Serra dos Órgãos? Porque hoje, pessoal, esse parque aqui, ele contempla uma grande diversidade de espécies de plantas e animais, né? E ele também é uma reserva, na verdade, dessas plantas e desses animais. Ou seja, ele é um local onde nós temos muitos animais e plantas, mas que esse local aqui não pode ser desmatado. Ninguém pode mexer, porque é um local de preservação ambiental. É um local onde nós preservamos, né, a, essas plantas e esses animais que existem nessa região. Mas aí, uma pergunta que eu quero fazer a vocês. Quando nós falamos sobre biodiversidade, vocês têm alguma ideia em mente? O que é que vocês entendem por biodiversidade? Eu nada, professor. Biodiversidade é o quê, professor? Eu nada também. Certo. É bem legal, porque assim, eu espero que vocês prestem atenção, porque a partir de agora a gente vai estar tentando entender o que significa esse nome biodiversidade. E aí, já que vocês falaram que vocês não sabem, e isso é super normal, né, porque a gente está aqui para entender, para estudar, então eu espero que vocês, a partir de agora, prestem bastante atenção, porque a gente vai entender o que significa essa palavra biodiversidade. Então, se vocês perceberem aqui, a palavra biodiversidade, ele tem, na verdade, né, esse nome aqui, ó, bio, e tem esse restante desse nome que se chama diversidade, né? E aí, pessoal, bio, na verdade, significa vida, tá? Essa palavrinha bio, B-I-O, significa vida, enquanto diversidade significa variedade, tá? Então, professora, biodiversidade quer dizer vida variada. É isso aí mesmo. É nesse sentido aí que o Gabriel falou. Quando nós falamos sobre biodiversidade, nós estamos falando da variedade de vida que existe no nosso planeta. Ou, mais especificamente, nós falamos sobre a variabilidade das espécies. E aí nós temos uma definição mais interessante aqui, né? Que biodiversidade pode ser também chamada de diversidade biológica, e ela é definida como a variabilidade entre os seres vivos de todas as origens, né? Ou seja, quando nós falamos sobre biodiversidade, nós estamos falando de animais e plantas, tá? Bactérias e fungos, que existem no meio terrestre, nos mares e outros locais, como, por exemplo, os rios, né? E outros complexos ecológicos, como, por exemplo, nos mangues. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre a biodiversidade, a gente vai trazer, né? Vai falar um pouquinho sobre a biodiversidade aqui no nosso estado, ou seja, no estado de Alagoas. Então, por exemplo, um fato para o nosso estado, né? Essas duas notícias aqui, pessoal, foram notícias recentes, tá? Por exemplo, essa aqui que diz, ó, o IMA, que é o Instituto de Meio Ambiente de Alagoas, celebra o Dia da Caatinga como a soltura de animais em unidade de conservação. Então, por exemplo, ó, essa matéria aqui foi postada no dia 28/4/2021. O que significa isso, né? Significa... Professor, isso daqui diz que um molusco conhecido por dragão azul é encontrado em Praia de Alagoas. Isso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Hein? É recente isso? É recente, ó. Se a gente voltar aqui na publicação, a publicação tem a data de 17/5/2021. Ou seja, hoje é 24, então significa dizer... O que significa dizer que essa manchete tem uma semana. Ou seja, tem uma semana que foi descoberto esse molusco. Aqui em Alagoas. Vou pegar a foto aqui dele para vocês, ó. Ó, é esse animal aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Esse animal aqui que foi encontrado em praias alagoanas. Esse bicho aqui é venenoso, né, professor? Eu acredito que sim. E aí também fica essa dúvida, na verdade.
Essa manchete, pessoal, essas duas manchetes que vocês estão vendo, né, que eu estou aqui apresentando para vocês, está lá no Google Sala de Aula, tá? Tanto essa do IMA quanto essa do Molusco estão lá no Google Sala de Aula para vocês darem uma lida, né, que é muito importante para conhecimento, na verdade. Aí, pessoal, aproveitando que eu falei sobre o Google Sala de Aula, alguém aqui não consegue acessar o Google Sala de Aula? Professor, Oi? ficou todo mundo calado aí, ó. Pois é. Todos aqui, pessoal, Gabriel, Paulo, a Deise e a Maria Amanda, conseguem acessar o Google Sala de Aula? Eu sim. Pronto. Sim. Pois bem, pessoal, porque todas as nossas atividades e todo o conteúdo, tá, da nossa aula vai estar disponível lá no Google Sala de Aula. E aí a atividade vocês precisam fazer, certo? E aí, caso vocês não consigam acessar o Google Sala de Aula para fazer atividade, né, tem algum problema com... Oi? O volume do senhor tá muito baixo. Não dá pra escutar quase nada. Pra mim tá bom. Tente aumentar, já aumentou o volume do celular, Gabriel? Já, tá tampado. Certo, então eu vou tentar falar mais um pouquinho alto. Então vejam só, pessoal. Caso vocês tenham alguma dificuldade para fazer as atividades pelo Google Sala de Aula, vocês iam falar comigo no privado, porque aí eu disponibilizo a atividade no WhatsApp. Tá certo? Tá, eu só. Tá. Maravilha. Tá certo. Pronto. Então vamos lá, pessoal, dar continuidade. A gente estava falando que o assunto, né, que o tema biodiversidade significa, na verdade, a gente falar da variedade de espécies, sejam elas de animais, ou plantas, ou fungos, ou bactérias, tá? E aí um fato curioso também para o nosso estado é que o Dia da Mata Atlântica ele pode ser comemorado com orgulho em Alagoas. Por quê? Porque o estado ele conseguiu zerar o desmatamento desse bioma e é destaque nacional nos mais recentes relatórios do Atlas. Ou seja, Alagoas, ele conseguiu zerar o desmatamento do bioma Mata Atlântica, né? Esse estudo ele foi feito pela Fundação SOS Mata Atlântica e que reuniu, né, dados entre 2018 e 2019. E outra coisa bastante interessante é que Alagoas está entre os 9 estados com queda no nível de supressão da vegetação, mas conquistou um destaque inédito, zerou o desmatamento do bioma. E aí eu queria chamar a atenção aqui para vocês, né, do que é supressão, né? O que essa palavra aqui ela quer dizer para a gente? Quando ele fala aqui que Alagoas está entre os 9 estados com queda no nível de supressão, isso significa que ele está diminuindo, né? Ou seja, que no nosso estado está havendo menos desmatamento. E aí a gente pode comemorar isso, porque quando nós falamos, pessoal, de desmatamento, nós estamos falando da perda de árvores, da perda de animais. Por quê? Porque se os animais eles vivem lá na floresta e nós destruímos essa floresta, vocês concordam comigo que a casa desses animais elas deixam de existir? Sim. Pois bem, é nesse sentido aí, pessoal. Então, quando nós comemoramos... Tem 5 horas a aula, senhor. É que horas? Não tem que horas? Vai até 3 horas, mas a gente não vai usar, não, as 2 horas de aula, tá? Então, vejam só, pessoal. Esse é um grande feito para o nosso estado, porque quando nós falamos quando nós falamos, né, que o estado ele conseguiu zerar o desmatamento, conseguiu diminuir esse desmatamento, nós falamos, por exemplo, de mais vida no estado de Alagoas. Nós falamos da possibilidade, né, da vida em Alagoas ela ser melhor. Por quê? Porque nós vamos ter mais árvores, e o benefício, por exemplo, nós termos mais árvores no nosso planeta, é justamente nós termos mais chuvas, justamente nós termos mais um ar mais limpo, por exemplo. E aí, por exemplo, pessoal, essas fotos aqui que vocês estão vendo fazem parte, né, de árvores que compõem a diversidade de espécies aqui no estado de Alagoas.
Eu não sei se vocês já viram essas árvores, pelo menos eu não. Mas, por exemplo, essa aqui roxinha, Jacaranda. e esse outro aqui é o visgueiro. Por exemplo, o visgueiro ele tem propriedades anti-inflamatórias, né, que ajudam, por exemplo, aí no tratamento de doenças inflamatórias. Mas aí, Eu tenho aqui perto da casa, tinha na casa do meu avô. o que? O visgueiro? Era isso? É. Só que ele não sabia para que servia. Pois é. O mais interessante, pessoal, é que por mais que a gente ache que uma árvore, né, seja inútil ou que ela não sirva para nada, na verdade, a maioria dos remédios que nós temos hoje diz respeito, na verdade, a modificações que são feitas em laboratórios graças às árvores. Então, por exemplo, o vesgueiro aqui, que eu falei para vocês, né, ele tem propriedades anti-inflamatórias. Então, os cientistas, eles pegam, né, esses frutos aqui, ou pedaços das árvores, estudam e fazem os remédios. Para Por vocês isso verem. que meus primos são saudáveis. Que aí eu pegava e jogava na cara deles. Pois é nesse sentido aí, né? Então, pessoal, por mais que a gente ache que uma árvore ela não tem uma importância para a nossa vida, né, mesmo que a gente não consuma nada dela, pelo contrário, ela ajuda na nossa sobrevivência. Né? Por exemplo, o processo de fotossíntese é muito importante para que a gente continue tendo ar mais saudável, né, para que a gente continue tendo pulmões mais limpos, um mundo mais limpo, tá? Mas as ameaças, por exemplo, não param por aí. A poluição, o uso excessivo dos recursos naturais, né? A expansão, por exemplo, da fronteira agrícola, ou seja, a expansão cada vez mais acentuada da agricultura, a expansão, por exemplo, né, a criação de novas cidades e de empresas nesse meio rural, está fazendo com que essas vegetações e animais eles entrem em extinção. Poxa, professor, então o que é que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal, é que esse aumento das cidades, né, a criação de casas, de apartamentos, né, essa questão da pecuária, né, do desmatamento, em detrimento aí, né, da vida em sociedade, está fazendo com que essas espécies de árvores e plantas elas sejam extintas. Gabriel, você quer falar alguma coisa? Não. O outro Gabriel Oliveira. Aquela rosa Hein? planta verde. Como é o nome daquele pé de planta? Qual desses três aqui? Verde. É pau de jangada. Então, vejam só, pessoal. E aí, por exemplo, aqui no estado de Alagoas, quando nós falamos, né, dessa ameaça que a biodiversidade ela oferece, nós temos aqui, por exemplo, uma petição. O que é uma petição? É uma votação para impedir a edificação de 2 cemitérios numa restinga próxima à Praia do Francês. Alguém aqui já foi para a Praia do Francês? Eu já começou Certo. Então, por exemplo, né, existe uma votação. para ela. Então, por exemplo, né, quando nós falamos sobre biodiversidade, nós também falamos sobre praias, né? E tanto é que existe essa votação aqui para impedir a criação de 2 cemitérios que é próximo à Praia do Francês. O que eu estou querendo dizer? Estão querendo construir 2 cemitérios vizinho à praia. E por que, pessoal, que isso é prejudicial? Porque quando ocorre, né, a decomposição dos corpos lá dos cemitérios, ele acaba poluindo as águas, né? Acaba poluindo o meio ambiente. Por isso que existe essa petição para impedir a construção desses 2 cemitérios. E aí, quando nós falamos, né,
dos males que o meio ambiente ele pode sofrer, nós estamos falando das ameaças que a biodiversidade ela acaba sofrendo, tá? E aí, por exemplo, aqui no nosso estado, né, segundo uma pesquisa, né, o que é que essa pesquisa nos diz? Ó, vejam bem, o Brasil possui a maior diversidade global de anfíbios e mais de 1.130 espécies ocorrem aqui. Ou seja, né, o Brasil ele tem uma quantidade muito grande de sapos, de rãs e pererecas. E aqui no nosso estado, existem cerca de 1.130 espécies desses animais. Né? Quanto aos répteis, né, existem cerca de 795 espécies diferentes. Esses grupos aqui, pessoal, dos anfíbios e dos répteis, eles são conhecidos como bioindicadores. Eita, professor, então o que o senhor quer dizer, né, com essa palavra de bioindicadores? Eles nos dizem, por exemplo, se um solo é fértil, se naquela região a vida, né, tanto aquática quanto terrestre, ela está de uma forma que nós podemos nos beneficiar, ou seja, que nós podemos viver numa região sem ser acometido por alguma maldade, por algum malefício. Então, quando nós falamos, por exemplo, sobre esses sapos, rãs, pererecas, cobras, que são anfíbios e répteis, e nós dizemos que eles são bioindicadores, nós estamos falando que eles nos dizem se aquele local ele é bom ou não para a vivência, né, de animais e plantas. Né? E aí, dando continuidade, no nosso caso aqui, a pesquisa apontou que está havendo um desaparecimento de populações desses animais, ou seja, está havendo a morte de anfíbios e répteis. O que está da aula do segundo bimestre é do primeiro? Oi? Não Sim, eu entendi. estou dando aula do primeiro bimestre, é do segundo já, do segundo. A gente já está iniciando o segundo a partir de hoje. Mas eu não passei, como é que vai iniciar? Não, veja bem. Você, assim, pessoal, veja só. A gente vai continuar seguindo, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. E vocês precisam fazer as atividades para poder passar com a nota de 6 pontos. Mas, professor, e se eu não passei? Isso significa que você está devendo pontos para o professor. E aí você tem que tirar uma pontuação cada vez mais alta nos próximos bimestres para poder recuperar a nota. Tá? Fazer o segundo bimestre, vocês fazem, independentemente de ter passado ou não. Agora, se não passou no primeiro, vocês acabam devendo nota. Tá? E a nota, pessoal, eu vou deixar no grupo. Tá? Eu vou terminar a aula, assim que terminar a aula, eu deixo lá no grupo. Então, vejam bem. Você vai ter aula do professor Paulo Sandro. Oi? É o Paulo Sandro. Se tem aula quando? No professor, dia do professor. Depois que eu terminar a minha aula, a partir das 3 horas, o outro professor vai colocar outro link no grupo. Tem de 4, né? De 4 horas. A partir das 3, o outro professor vai ficar com vocês. Tá. Tá? Entendi. E aí, por exemplo, voltando aqui, pessoal, falando sobre essa questão das mortes, né, dos anfíbios e dos répteis, está havendo desaparecimento dessas populações, né? E isso está ligado, pessoal, à má qualidade do habitat em que eles estão vivendo. Então, por exemplo, né, com essa ação, né, da agricultura, né, esse crescimento das cidades, e o cultivo, por exemplo, da cana-de-açúcar, são um dos fatores que fazem com que esses sapos, essas rãs e essas pererecas estejam morrendo. Outro ponto importante que acaba prejudicando a nossa biodiversidade são as mudanças climáticas e, por exemplo, a contaminação por fungos patógenos, que acaba favorecendo, né, o aquecimento global. E aí acaba aumentando a mortandade desses anfíbios. E também é importante considerar ainda que no contexto, por exemplo, né, que nós estamos no contexto dessa Política Nacional de Liberação de Agrotóxicos, é outra coisa que acaba
favorecendo com que esses anfíbios eles morram, porque alguns agrotóxicos realmente acabam matando sapos, rãs, pererecas, cobras e outros animais. E aí, como esses animais eles têm uma pele muito fina, esses agrotóxicos acabam invadindo o corpo e os matando, tá? Então, quando a gente fala, né, da biodiversidade e das ameaças que elas sofrem, o que nós queremos dizer é que esse crescimento da agricultura, né, o desmatamento, o aquecimento global, esse avanço, né, do crescimento das cidades, o uso de agrotóxicos está fazendo com que a gente perca, ou seja, esses animais entrem em extinção, né, no nosso estado. E aí, por exemplo, essas imagens aqui representam, né, na verdade, alguns animais que estão em risco de extinção aqui no nosso estado. Aqui é um sapinho, tá? Conhecido como Chiamos clay alagoana, né? Ele é característico aqui do estado de Alagoas. E nós temos essa serpente, né? Essa cobra aqui, a Botorus muriciensis. Esses dois animais estão destacados, né? Foram destacados nessa pesquisa como animais que estão em risco de extinção. E aí, pessoal, Tudo certo. E aí, pessoal, outra coisa importante que nós precisamos entender quando nós falamos sobre biodiversidade é falar sobre unidades de conservação, tá? E o que são unidades de conservação? São espaços ou locais Então, vejam bem, falar sobre unidades de conservação é falar justamente sobre locais ou espaços que abrigam a diversidade de espécies sob proteção da lei. São protegidas por lei, pois não podem ser desmatadas e devem viver para sempre naquele local. Então, por exemplo, vamos supor que aqui no estado, no município de Coité, na região, por exemplo, do Boqueirão, exista um local, né? A justiça decida criar um local para a plantação de árvores, né? Para criar uma unidade de conservação. Então, a partir do momento que há a criação dessa unidade de conservação, ninguém pode mais desmatar, ninguém pode mais tirar nada de dentro daquele local, porque é um local que serve para poder haver, né? Na verdade, é um local que guarda essas plantas, que guarda esses animais, justamente para eles não serem extintos. Por exemplo, aqui em Alagoas, existem 24 áreas legalmente protegidas. Ou seja, existem 24 áreas. Oi? Em Alagoas, por exemplo, Santa existe... Rita, Isso. Aí, Santa pessoal... Rita, Catolé, Maribu, Aí, pessoal... Marituba. Aí, dessas 24 áreas, né, 17 foram criadas pelo Poder Público Federal, ou seja, pelo Brasil. Algumas delas foram criadas pelo Estado de Alagoas e outras delas foram criadas por prefeitos das cidades que têm essas unidades de conservação. E outras, pessoal, foram criadas por terras particulares. Então, vamos supor que eu, Miguel, professor, fosse dono, por exemplo, de várias tarefas de terras, ou seja, de um local muito grande de terras. Então, eu ia pegar, por exemplo, uma parte dessas terras e ia plantar várias árvores, né? Ou seja, ia criar uma unidade de conservação particular. Então, 7 áreas, por exemplo, aqui no nosso estado de Alagoas, compõem, né, unidades de conservação que foram criadas por pessoas, né? As pessoas decidiram criar, então elas criaram. 17 foram criadas pelo Brasil, outras foram criadas pelo estado de Alagoas e outras foram criadas pelo Poder Municipal. E aí nós temos, por exemplo, a APA de Murici, a APA de Santa Rita, a APA do Catolé e Fernão Vermelho, a APA de Marituba, do Peixe, e a APA de Pratagi. O que significa APA, né? A APA é uma associação de preservação ambiental. É uma área de preservação ambiental.
que está dentro dessas unidades de conservação. Pessoal, até aqui tudo ok? Vocês têm, Tudo ok. tem alguma dúvida? Paulo? Não, Gabriel? tudo ok. Tá certo, vamos continuar, né? Mas vejam só, pessoal. Vocês viram aqui, nessas imagens, esses nomes estranhos, né? Sapinhos, Ciasmosclei e alagoano. Não é isso? O nome, por exemplo, dessa cobra aqui é Botrospis mauriciensis. É muito ciente Isso. essa cobra. Aí, pessoal, né? Uma coisa interessante que quando nós falamos sobre biodiversidade, ou seja, nós falamos das espécies de plantas e animais, é que cada espécie ela vai receber um nome. Cada espécie ela vai ter uma certa identidade, tá? E aí quem vai dar o nome a cada espécie é a ciência, né, que nós chamamos de taxonomia. E taxonomia, pessoal, é a ciência, né, que através de um processo vai descrever a diversidade dos seres vivos. E aí por que eu destaquei isso aqui para vocês? Porque, por exemplo, a taxonomia ela vai dar nome aos vírus. Só que vírus, para alguns pesquisadores, não são considerados seres vivos. Então, quando nós falamos, né, sobre taxonomia, que é a ciência que vai dar nome aos seres vivos, nós estamos falando que ela é uma disciplina biológica, ou seja, é uma disciplina da ciência, e que ela vai definir os grupos de organismos biológicos com base nas características comuns. E é ela quem vai dar esse nome a esses grupos, tá? E aí ela vai estabelecer, por exemplo, alguns critérios para dar identidade. Esses critérios é o que nós chamamos de táxons, tá? Que são justamente o que nós vamos ver aqui. Então, pessoal, para poder uma espécie, por exemplo, você vê um sapinho. Para poder um sapinho ele receber o nome, nós precisamos saber a que espécie ele pertence, a que gênero, a qual família, qual ordem, qual a classe, a que filho ele pertence, qual reino, qual domínio e qual o superdomínio. Eita, professor, que monte de coisa para a gente saber. Pois é, pessoal. Vocês não precisam se preocupar com a definição de cada nome desses, ou seja, da espécie, do gênero, da família. O que vocês precisam compreender é que cada espécie ela possui um nome e que esse nome é dado com base nessa organização aqui. E essa organização aqui, pessoal, ela tem a ver, por exemplo, com o parentesco. Então, por exemplo, nós temos o gato da nossa casa, nós temos também o gato do mato. Eles fazem parte da mesma espécie, mas são de gênero, família, ordem, classe diferentes. Tá? É por isso que nós precisamos considerar esses 9 táxons. Por exemplo, animais vertebrados são classificados como animais que possuem vértebras. Mas o tubarão, ele faz parte dos animais vertebrados, só que ele não possui vértebra. Tá? Então, o que faz com que nós associamos, né, esse animal que não tem vértebra aos animais vertebrados? É porque ele vai possuir outras características que são também comuns em animais vertebrados. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? É que para poder a gente dar um nome a um animal, nós precisamos considerar muitas coisas, como, por exemplo, como ele surgiu, né? Se ele tem, por exemplo, características que são semelhantes com outros animais, e que nós vemos isso, né? Nós percebemos isso a partir do momento em que nós relacionamos esses táxons. E aí, essa espécie, né, está destacada aqui, esse nome espécie, porque a gente só pode falar, né, sobre essa questão de dar nome ao animal por conta que esse animal surgiu. E aí, qual é essa relação entre espécie e animal? É porque, pessoal, a definição de espécie, ela nos diz que a reprodução, ou seja, uma espécie ela só pode ser criada a partir do momento que há envolvimento com seres
que podem se cruzar e gerar descendentes férteis. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se há a criação de um indivíduo e esse indivíduo não é fértil, ele não pode ser considerado uma espécie, porque logo ele vai morrer e não vai deixar descendentes. Então, quando vocês ouvirem falar sobre espécie, gênero, família, sobre dar nome aos animais, vocês lembrem que é através da taxonomia, tá? Mas aí, como é que a gente classifica, né? Como é que esse nome ele é criado? Foi através do biólogo chamado Linnaeus, né? Carolus Linnaeus, né? Conhecido como Linneu, né? Falando em português. E ele, né, após passar anos estudando sobre os diferentes tipos de espécies, ele compreendeu que deveria existir uma classificação universal. Ou seja, que se a gente viajasse, por exemplo, para os Estados Unidos ou para a China, existisse o mesmo nome de espécie que nós chamamos aqui no Brasil. Né? Então, ele propôs que esse nome ele deveria ter duas palavras, né? Ambas derivadas do latim ou do grego. A primeira palavra, né, deveria sempre se iniciar com a letra maiúscula, e todas as outras seriam minúsculas. Se a gente está escrevendo no celular, esse nome ele deve ser em itálico, como vocês estão vendo aqui. Já se a gente estiver escrevendo no caderno, tem que ser que nem essa segunda forma aqui. Então, um exemplo aqui, pessoal. O gato de vocês, que é o mesmo gato que tem aqui em casa, né? Ele tem, né, o nome dele é chamado de Feliz Catus. Então, se a gente for escrever, né, no celular... Meu gato é gato. Pois é, mas ele pertence à espécie, né, do Feliz Catus. Dessa forma, quando estou sublinhando aqui, ó. Estou marcando aqui em amarelo. Se a gente fosse escrever, né, no celular. Mas, de repente, se vocês quiserem escrever no caderno, essa aqui é a forma correta, né? Escreve com a primeira letra maiúscula, o resto tudo minúscula, e passa um tracinho embaixo, né, de maneira para deixar sublinhada. Então, vamos dar continuidade aqui, pessoal. Essas são algumas informações que vocês precisam ter em mente, mas elas não necessariamente serão cobradas agora, tá? O importante aqui é vocês compreenderem sobre a biodiversidade, sobre o papel da biodiversidade na nossa vida. Então, pessoal, por aqui, até aqui, tudo ok? Existe alguma dúvida que vocês querem perguntar? Não, professor, ok. Certo. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre adaptação, tá? O primeiro assunto que nós vimos foi biodiversidade e o segundo que nós vimos foi sobre adaptação dos seres vivos, né? E a primeira pergunta que eu quero fazer a vocês, o que é que vocês entendem por adaptação? Vocês têm alguma coisa em mente ou não? Se não tiverem, podem falar também, tá certo? Tá. Então, vejam bem, pessoal. A adaptação, ela faz parte do estudo da ciência, em que ela na verdade, uma característica de todo ser vivo, né? É uma característica, qualquer característica de um ser vivo que permita com que as chances de sobrevivência deles aumentem no ambiente em que ele vive. Então, por exemplo, né? Vamos ver esse exemplo aqui. As cascas dos ovos dos répteis, por exemplo. Durante algum tempo, pessoal, por exemplo, um ovo de galinha, um ovo de codorna, um ovo de um pássaro, não possuía aquela casca dura. E o que era que acontecia? Não havia, por exemplo, a criação de um novo pássaro, de um novo galo, de uma nova galinha. Porque o ovo, né, devido a essa ausência dessa casca mais dura, ele acabava perdendo a água. E aí o ovo acabava secando. Né? Com o passar do tempo, né, durante esse processo de adaptação, os ovos, eles acabaram possuindo cascas. E aí, por exemplo, né, essa é uma adaptação porque, por exemplo, impede que esse ovo ele seque. Né? Por exemplo, o pelo nos mamíferos, né, o pelo nos cachorros,
as penas nas aves, né? É outra adaptação, por exemplo, ao meio ambiente, para evitar que eles sintam frio durante a parte da noite e também para proteger a pele deles, por exemplo, do sol. Né? E aí também, pessoal, nessa questão da adaptação, é importante ressaltar que a adaptação não acontece da noite para o dia e nem ocorre, por exemplo, para favorecer uma espécie. Então, por exemplo, vamos supor que exista uma espécie agora que surgiu que não possua pelos e ela acabe tendo muito frio, né? Então, tecnicamente, o que a natureza ela deveria fazer? Fazer com que naquele animal houvesse a criação desses pelos. Só que às vezes isso não vai acontecer. Porque, pessoal, o processo de adaptação, ele é uma coisa natural. Ele não acontece para favorecer uma espécie ou outra. Ele é um processo que acontece espontaneamente, ao acaso, tá? E aí, para poder a gente entender sobre essa questão da adaptação, é preciso a gente entender um pouco sobre ideias de evolução das espécies, né? E aí, para a gente entender um pouco sobre a evolução, a gente precisa levar em consideração esses dois grandes caras aqui. Jean-Baptiste Lamarck, tá? E o outro que é o Charles Darwin, tá? E o que é que eles diziam, né? O que é que Lamarck ele dizia? Por exemplo, aqui, ó. Lamarck ele acreditava que durante um tempo, né, existiam somente girafas muito pequenas, girafas de pescoços pequenos. E com o passar do tempo, né, com esse processo de adaptação, né, o processo de evolução, algumas girafas elas foram crescendo, né? O pescoço das girafas elas foram crescendo, né? Por que foram crescendo? Porque conforme elas iam comendo as folhas das árvores menores, as folhas iam ficando mais no topo. E aí, para Lamarck, né, ele acreditava que essa necessidade, né, da girafa ter que alcançar o topo das árvores fez com que esse pescoço delas fosse muito grande. E aí, por exemplo, como as girafas de pescoço pequeno, elas não se adaptaram ao meio, acabaram morrendo, tá? E aí, o que é que Darwin, né? Darwin já tem uma ideia oposta a Lamarck. O que é que ele vai dizer para a gente? Que na época, né, há muito tempo atrás, iriam existir as girafas de pescoço grande e as girafas também de pescoços pequenos, e que devido a um processo de seleção natural e de competição, fez com que as girafas de pescoço grande, né, tinham mais facilidade, né, conseguiam alcançar, né, as partes mais altas das árvores, ou seja, elas acabavam sobrevivendo, enquanto que as de pescoço pequeno não conseguiam alcançar esse topo das árvores e acabavam morrendo de fome. Então, de um lado, pessoal, nós compreendemos a adaptação dos seres vivos em Lamarck como uma não adaptação das girafas de pescoço pequeno, e aí por isso que elas morriam de fome. Do outro, né, nós temos a ideia de Darwin, né, que nos diz que existiam dois tipos de girafas, a girafa de pescoço grande e a girafa de pescoço pequeno. Como a girafa de pescoço pequeno não se adaptou ao ambiente, ela acabou morrendo. Ela acabou, né, não sobrevivendo, né? E aí, pessoal, nós conseguimos ver através disso de que não é porque uma espécie ou outra tem mais facilidade de sobreviver, mas é porque ela acaba não se adaptando, né? Por conta desse processo de seleção natural, esse processo de competição, tá? E aí, pessoal, uma coisa que eu queria trazer aqui para vocês é o seguinte, né? Dia 22 desse mês, dia 22 de maio, ou seja, há 2 dias atrás, nós estávamos comemorando o Dia Internacional da Biodiversidade. E aí, né, os cientistas, né, nesse Dia Internacional da Biodiversidade, nos faz um alerta, né? Que alerta é esse, né? Essa data, primeiramente, pessoal, dia 22 de maio, foi criada pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e ela visa conscientizar a população mundial sobre a importância da diversidade biológica, ou seja, da biodiversidade, além da necessidade de sua proteção em todos os ecossistemas do planeta. Biodiversidade significa a variedade de vida e engloba a riqueza das espécies, dos genes
e dos ecossistemas que constituem o meio ambiente. Infelizmente, muitos cientistas já consideram que está acontecendo nos dias de hoje como uma nova onda de extinção em massa. Por exemplo, um estudo realizado nos Estados Unidos nos diz que a extinção, né, está em um ritmo muito acelerado do que se pensava anteriormente. Por exemplo, mais de 500 espécies de animais terrestres estão à beira de extinção. E, por exemplo, não existirão mais daqui a... E o que é que eu quero, né, trazer aqui de importante para vocês? Quando nós estudamos sobre biodiversidade, nós estamos estudando justamente dessa variedade de espécies de plantas e de animais, né? E por que é importante a gente tomar consciência sobre essa nossa biodiversidade? Porque se, por exemplo, a gente deixar de ter animais que são importantes para a nossa sobrevivência, começar a desmatar com maior frequência, né? Não cuidar das nossas plantas, o futuro que irá nos reservar é um mundo mais poluído, né? E um mundo, por exemplo, com maiores doenças. Porque se, por exemplo, uma planta que é importante para a criação de um remédio é extinta, esse remédio ele deixa de ser. Então, pessoal, pensar sobre a nossa biodiversidade é justamente pensar sobre as formas de vida que existem nos nossos planetas e essas relações que acabam acontecendo e que são muito importantes para a nossa sobrevivência, tá? Pessoal, eu queria agradecer, né, a participação e a atenção de vocês aqui durante esse conteúdo sobre biodiversidade e adaptação dos seres vivos. E a pergunta que eu faço... Oi? É nosso dever assistir a aula de vocês. Pessoal, mas acima de tudo, né, essa questão de obrigação, vocês obviamente, né, têm que assistir a aula para poder entender o conteúdo, mas o que eu quero que vocês compreendam os estudos que nós fazemos aqui, né, o assunto que nós tratamos aqui não é, de certa forma, isolado. Por exemplo, o assunto de hoje foi sobre biodiversidade e adaptação dos seres vivos. E é uma coisa que acontece constantemente na natureza. Quando a gente fala sobre biodiversidade, nós estamos falando, né, de não jogar sal em cima do sapo, da gente não matar, por exemplo, os caçacos, porque, apesar dos prejuízos que eles causam para a gente, é graças aos caçacos, aos gambás. Professor, o povo fica fazendo maldade quando é dia de São João, assim, né? Fica pegando bomba e colocando na boca do sapo para colocar. Exato, pessoal. Olhem, vejam só, né? Só para eu descrever uma coisa que é bastante comum no nosso dia a dia. Os caçacos, né? Que, por exemplo, tem o malefício de comer os ovos das galinhas, né? E de outros animais. Ele tem o benefício, por exemplo, de aniquilar os escorpiões que vivem ao redor da nossa casa, tá? Os sapos, por exemplo, eles comem os besouros que fazem mal a gente, comem os mosquitos, por exemplo. Comem as larvas de mosquito da dengue, de outros mosquitos que aparecem, né, nessa época de chuva. Por exemplo, é graças às aves, aos pássaros, que uma espécie que existe aqui no estado de Alagoas passa a viver, por exemplo, lá em São Paulo. Porque o animal come o fruto da árvore, a semente acaba entrando no sistema digestório dele, quando ele defeca, ou seja, quando ele faz cocô em outra região, aquela semente dá origem a uma árvore. Então, acima de tudo, pessoal, quando vocês estudarem ciências, quando vocês, por exemplo, estudarem meio ambiente, quando nós estudamos, por exemplo, o assunto da biodiversidade, nós estamos falando da nossa vivência. Nós estamos falando da capacidade que nós temos de viver juntamente com outros animais. Então, por exemplo, se medidas, né, imagine que as nossas ações matassem todos os cachorros do mundo. Vocês concordam comigo que isso seria uma coisa terrível? Sim. Pensar, pessoal, por exemplo, da importância do animal na nossa vida é pensar justamente disso. É pensar, né, em como nós estaríamos depois do que aquilo fosse extinto. Então, imaginem só que, de repente, todas as vacas elas fossem extintas. Vocês concordam comigo que o leite que nós bebemos não existiria mais?
Sim. Pois é, pessoal. Então, quando Sim. quando nós estudamos sobre biodiversidade, nós estamos aqui, né, querendo trazer esse papel de conscientização, da gente a cuidar mais do nosso meio ambiente, cuidar mais dos nossos animais, né? Tomar medidas que evitem poluir o meio ambiente. Porque uma vez que nós poluímos o meio ambiente ele acaba sendo morto, ele acaba sofrendo prejuízos, tá? Então, assim, pessoal, falar sobre biodiversidade, acima de tudo, acima de qualquer palavra que eu possa dizer aqui para vocês, é falar sobre a gente. Porque um dia, se a gente não tiver mais natureza, a gente não tem mais nada. Existia um cientista muito famoso do século XX, chamado Albert Einstein, que nos diria, por exemplo, né, que se um dia o mundo ficasse sem abelhas, a humanidade só tem mais 4 anos de vida. Tá? Essa é a frase dele. E, por exemplo, né, ter abelhas ao nosso redor, quando eu falo ao nosso redor, não é perto da nossa casa, nem dentro da nossa casa. Mas em certos locais, né, em certas vegetações, ela possui um importante benefício que é polinização das flores, que é quem permite, por exemplo, com que os frutos sejam originados. Pode falar, Gabriel. Nada não. Tá certo. Então, vejam só, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Não. Não. Olha, respondendo aqui a pergunta da Maria Amanda. A pontuação mínima, pessoal, para passar no bimestre é 6 pontos. Quando eu terminar a aula aqui, eu vou colocar a lista lá no grupo, tá? Da nota geral do pessoal, de todos. Se você está abaixo de 6 pontos, significa que você não passou no bimestre. Ah, professor, e se eu não passei, eu fazer uma atividade, o senhor mandar uma atividade para mim eu fazer. A atividade vale 2 pontos? não agora, veja bem. Agora, Gabriel, eu não posso fazer isso. O que você tem que fazer nesse bimestre é estudar bastante, tá? Fazer as atividades da forma correta para você ter uma nota boa. E aí compensa o outro bimestre, tá certo? Mas vejam só, pessoal. Dos outros eu tirei 7, 6. Certo. Então vejam só, pessoal. Quando terminar a nossa aula aqui, eu vou postar a nota de todos lá no grupo. Se tirou menos que 6, é porque realmente não conseguiu atingir a nota necessária. E aí precisa estudar mais nesse bimestre para poder repor a nota. Se tirou 6 ou mais, meus parabéns. Tá? Outra coisa, pessoal, estudem, tá? Tenham acesso, eu vou deixar essa aula gravada, então se vocês tiverem alguma dúvida quando for fazer atividade, se quiser revisar, né, vai estar lá no Google Sala de Aula, essa aula de hoje, tá? Então, eu estou fazendo tudo em benefício de vocês, tá? Vejam bem, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu vou fazer a chamada, tá? Para registrar a aula de hoje. E aí, eu vou pedir que vocês coloquem o nome completo de vocês aqui no chat. Gabriel Silva da Oliveira. Certo, Gabriel? Gabriel Daravis de Santos. Gabriel Daravis de Santos. Certo. Maria Amanda Silva Santos. Paulo Sandro Baixo Júnior. Certo. Massa, pessoal. Então, só repetindo o nome do pessoal aqui, ó. Estão presentes Gabriel de Araújo dos Santos, Gabriel Silva de Oliveira, Maria Amanda Silva Santos, Maria Desiane de Oliveira e Paulo Sandro Bastos, não é isso? Sim. Maravilha, pessoal. Só lembrando, né? Vocês, qualquer dúvida, podem me perguntar, tá?
E aí, assim, quando eu sair aqui da aula, eu irei postar a nota de vocês do bimestre no grupo. Pode postar. Tá? Boa tarde. Boa tarde. Foi um prazer estar aqui com vocês.